O que é a morte? A morte é uma punição pelo pecado. Sim, porque qual era o projeto de Deus? Deus, quando criou Adão e Eva no paraíso, Ele criou os dois, né, que como organismos biológicos, o ser humano, é claro, como qualquer organismo biológico, ele iria morrer, ele iria perecer. Mas Deus deu a Adão e Eva, lá no paraíso, dons especiais, que a gente em teologia chama de dons preternaturais. Então o que acontece é que Adão e Eva não iriam morrer. Pelo seu organismo biológico, eles morreriam. Mas Deus deu a eles este dom. Deus iria fazer alguma coisa, iria providenciar que eles não morressem. O organismo de Adão e Eva não iria morrer. Mas o que acontece? Acontece que nossos primeiros pais pecaram. E ao pecar, introduziram o egoísmo, a maldade, introduziram o próprio demônio, Satanás, nas nossas vidas. Nós nos tornamos escravos de Satanás. Isso é uma verdade que a igreja, prega já há muitos séculos. Pelo pecado, nós nos tornamos escravos de Satanás. O batismo é a libertação, é a nossa libertação da escravidão de Satanás. Então veja só, Adão e Eva tornaram-se escravos. Ora, escravos de Satanás e do egoísmo, se Deus tivesse deixado Adão e Eva daquele jeito e ainda vivendo uma vida eterna, sem morrer, isso seria a pior desgraça. Então, exatamente porque Deus, na sua bondade infinita, quer a nossa salvação, Deus então permitiu o castigo da morte. Ou seja, Deus retirou aquele dom que Ele tinha dado a Adão e Eva, para que Adão e Eva, vendo a morte física, a morte biológica, tivessem medo da morte eterna. Vejam como Deus é bondoso. É como um pai que, por exemplo, dá uma mesada para um filho, mas o filho começou a usar sua mesada para comprar drogas. O que é que o pai faz? Castiga o filho e tira a mesada. Assim também, Deus deu, o dom de não morrer para Adão e Eva. Mas Adão e Eva começaram a se prejudicar. E com isso, eles que começaram a se fazer mal, precisavam ser punidos. Deus, na sua providência, na sua bondade, puniu, castigou o homem com a morte. Então, o primeiro dado importantíssimo que nós precisamos ter diante dos olhos é que a morte é um castigo pelo pecado. Ora, quando Jesus, na manhã de Páscoa, ressuscita, isto é um sinal evidente, isto é um sinal claro, isto é um sinal reluzente de que ele venceu o pecado. Sim, porque se a morte foi vencida, a morte que era o castigo por causa do pecado, se a morte foi vencida, então o pecado foi vencido. Sim, quando a gente vê, a morte é uma coisa palpável. Você enxerga a morte. Você não enxerga o pecado. O pecado é uma realidade invisível. Como que Deus ia mostrar isso? Como que Deus ia mostrar a sua vitória sobre o pecado? Ele tinha que ter esta manifestação na vitória do domingo de Páscoa.